ou o teorema da conservação da quantidade de movimento. Então vejamos uma explosão de um corpo, como a quantidade de movimento se conserva. Então nós temos aí o exemplo onde ocorre a explosão de um corpo. Um corpo de massa m vai se dividir, por exemplo, em 4 partes, de massas m1, m2, m3 e m4. Se antes esse corpo está parado, obviamente após a explosão, essas partes vão adquirir velocidades, que nós vamos chamar de V1, V2, V3 e V4, respectivamente. Perceba que a massa, então, total do corpo é o somatório das massas de cada uma dessas partículas, de cada um desses fragmentos. Então, a massa total é a soma das massas. Como na explosão não existe nenhuma força externa atuando neste corpo, nós dizemos que as forças que atuam aí durante a explosão são forças estritamente internas, né? Então nós podemos dizer que nesse sistema a quantidade de movimento antes da explosão é exatamente igual à quantidade de movimento depois ou imediatamente depois da explosão. Bom, um outro caso muito importante que nós temos aí para sistemas isolados é quando dois corpos sofrem uma colisão. Esse sistema também é muito importante e vai aparecer no vestibular. Vejamos então a colisão entre dois corpos. Então, a colisão entre dois corpos, nós temos aí o antes e o depois da colisão. Então, nós vamos imaginar aí os corpos que estão caminhando um para o outro, né? O M1 com velocidade V1, o M2 com velocidade V2, e antes da colisão, então, nós temos uma quantidade de movimento total do sistema, dada pelo produto da massa do primeiro corpo pela velocidade dele, mais o produto da massa do segundo corpo pela velocidade dele. Após a colisão, esses corpos, então, têm uma alteração em suas velocidades. Olha lá, o M1 passou a ter uma velocidade que estou chamando de V3 e o M2 passou a ter uma velocidade que eu chamei aí de V4. Então, nós podemos também calcular uma quantidade de movimento do sistema logo após a colisão. M1 vezes V3, que é a sua nova velocidade, mais M2 vezes V4, que é a sua nova velocidade. Então, nós podemos observar aí, como também não houve ação de forças externas, que a quantidade de movimento antes e depois da colisão se mantém constante. Portanto, Q antes igual a Q depois. Bom, pessoal, essas aplicações de impulso e quantidade de movimento são extremamente importantes e vão aparecer nos vestibulares. Então, o ideal é que você faça muitos exercícios praticando o impulso, praticando a quantidade de movimento, o teorema do impulso, para que você se dê bem lá na frente nas suas provas. Por hoje o que nós tínhamos para ver então era esse assunto. Espero que você tenha gostado. Até a nossa próxima aula.